Olá, deusas, sejam muito bem-vindas. Espero que todas estejam muito bem. E hoje eu vim ter uma conversa íntima com vocês sobre esse tema de como fluir na vida, como confiar no fluxo da vida, como de fato crer que o que precisa chegar até nós chega. Esse vídeo vai ser um relato e uma conversa de amigas mesmo, porque eu vou contar para vocês o que vem acontecido na minha vida nos últimos meses e essas experiências que mudaram completamente minha forma de ver as coisas. Bom, para quem me acompanha no Instagram, já não deve ser novidade, mas eu me mudei do Brasil ano passado. Eu estou morando nos Emirados Árabes há 6 meses. E a decisão de vir para cá foi um desapego muito grande que eu fiz, porque eu sempre fui apaixonada pelo Brasil, sempre fui apaixonada pela natureza e pela cultura brasileira. E sempre fui uma pessoa que teve muito contato com a natureza, eu morava com o pé na areia da praia e sempre valorizei muito isso. Mas eu tive uma oportunidade de emprego e me vi nesse dilema de me mudar do país onde tinha a natureza e a cultura que eu amava para construir uma carreira, para me consolidar, ou continuar ali onde eu estava, que não era um lugar ruim. Eu sempre amei o lugar onde eu morei, mas não era um lugar onde eu tinha uma grande oportunidade de crescimento em questão profissional. E eu recebi uma proposta de trabalhar numa academia aqui. A proposta era inicialmente já desafiadora. Eu teria que trabalhar 6 por 1 e eu era autônoma no Brasil, eu era instrutora de yoga, fazia vários freelancers com trabalhos de movimento, pilates, dança, porque essa é a minha área de formação. Mas eu não trabalhava tanto assim, né? Eu tinha tempo livre, como eu falei, conseguia ter contato com a natureza e tudo isso, mas também não ganhava tão bem. Eu queria mais. E aí, essa proposta foi feita para mim. Eu vim, assinei um contrato, e esse contrato tinha minhas regras, meus deveres, também meus direitos. Só que quando eu cheguei aqui, foi péssimo. Eu fui extremamente explorada. Eu vi minha saúde física e mental indo embora pouco a pouco. Eu estava num ambiente de trabalho muito tóxico. Eu comecei a ficar muito infeliz. Eu acordava, tinha dia que eu acordava e já abria o olho e chorava, porque eu não queria de jeito nenhum ir para aquele lugar. Eu não queria de jeito nenhum ir trabalhar naquele lugar. Eu sofri de tudo que vocês possam imaginar, de todas as injúrias possíveis. É, xenofobia, preconceito religioso, machismo, misoginia, de tudo que vocês possam imaginar. Era um inferno na Terra. Não vou ficar entrando e contando muitos detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas todo mundo na vida sabe como é se sentir num inferno, como é passar por uma situação horrorosa que você se vê sem saída. A minha realidade se tornou insuportável. E por mais que eu tentasse me sentir feliz, por mais que eu tentasse ver lados positivos, eu não conseguia de jeito nenhum me ver continuando naquele lugar. E eu me vi num dilema muito grande, porque eu pensei, eu abandonei a vida que eu tinha no Brasil, que era uma vida que eu gostava. Eu queria crescer, eu queria ficar melhor, eu queria estar melhor, não me enfiar num buraco, num inferno. E aí eu falei, eu larguei tudo. As minhas alunas já não, já fazem aula com outras pessoas, já a vida anda, né? Quando a gente sai do lugar de onde a gente estava, a gente não retorna para o mesmo lugar. Aquela frase lá filosófica já diz: o homem nunca entra no mesmo rio, porque quando ele retorna, as águas do rio são diferentes e o homem também. Então não tem como você voltar para onde você saiu. Eu poderia tentar de novo no Brasil de uma forma diferente, mas enfim, tudo me gerava medo. Eu tinha medo de sair do emprego e não conseguir um outro melhor. Eu tinha medo de sair desse emprego e entrar num lugar pior ainda. Porque eu ficava pensando, ai, aqui tá ruim, mas pode ser que tenha lugar que seja pior ainda, né? Eu tinha medo de voltar para o Brasil e me sentir uma fracassada. Porque a sociedade bota na nossa cabeça um monte de coisa, né? Que a gente tem que isso, tem que aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que cumprir o script da vida perfeita, da vida bem-sucedida que nos foi predestinado antes mesmo da gente nascer, né, na sociedade capitalista. Mas chegou um ponto que ficou insustentável e eu decidi morrer, metaforicamente. Eu decidi matar essa vida antiga, essa maneira de viver, essa maneira de trabalhar. Eu decidi passar uma faca em tudo que estava me fazendo mal e me abrir.
para o que o universo tivesse para me trazer. Eu me lembro muito bem quantas vezes eu já chorei, quantas vezes eu fiquei mal, quantas vezes eu sofri. E eu lembro perfeitamente de um dia que eu sentei para meditar no intervalo do trabalho, e eu chorava, 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 e eu cansei. E eu falei assim: quer saber? Eu me entrego, universo, eu me entrego, vida, eu me rendo. Eu me entreguei para essa força maior que a gente crê, né? Você pode chamar do que você quiser. Deus, orixás, Jesus, guias, universo, destino. Eu também não sei qual é o nome exato. Eu só sei que eu me entreguei. Eu só sei que eu falei, do jeito que está, não fica mais. Eu me entrego. Tudo que tiver que ser, será. O que tiver que chegar até mim, vai chegar. E eu aceito isso de bom grado. Eu vou me adaptar ao que tiver que me adaptar, mas do jeito que tá, eu não fico mais. E eu não sei se vocês sabem, mas quando você sai do seu país de origem, geralmente quando você vai para trabalhar em outro país, o seu visto fica ligado à empresa que te contratou. Então, não é simples assim de largar e procurar outro emprego. Talvez se eu largasse, de fato, eu teria que voltar para o Brasil, o que era uma coisa que eu não queria no momento. Mas eu só sei que eu me entreguei de um jeito que eu falei: foda-se, o que tiver que ser, vai ser, e eu vou aceitar e vou me adaptar, porque desse jeito que tá, não aguento mais. E no momento que eu mandei minha carta de demissão, tudo começou a fluir milagrosamente a meu favor. Vocês podem achar que eu sou doida. E vocês podem achar que não é possível, por causa de uma meditação e uma frase dessa de eu me rendo, eu me entrego. Tudo mudou assim. Mas, gente, a minha realidade mudou da água pro vinho. Surgiram pessoas para me ajudar que eu nunca imaginei. Pessoas dentro dessa empresa, que era um ambiente extremamente tóxico, favoreceram a minha saída, porque eu não tinha concluído nem o período de experiência. A gente estava tão insuportável que eu não aguentei ficar nem 6 meses. Quando você entra num trabalho desse, o período de experiência é 6 meses. E se você sair antes, você toma uma multa gigantesca, que era um dinheiro que eu não tinha para pagar. Eu estava ainda me estruturando, aprendendo a viver em outro país e ia ter que pagar uma multa, então tava assim, ó, doida, doida. Uma pessoa, um anjo, surgiu nessa empresa para me ajudar. Eu não tive que pagar multa nenhuma, não teve nenhuma complicação. Não tentaram ferrar comigo na justiça, que era uma coisa que eles poderiam fazer, porque eles ficavam, tipo, acumulando provas contra mim, sendo que, enfim, não cometia crime nenhum, mas era uma situação tão periquitante que até ser incriminada eu tava com medo, incriminada injustamente. E eu sou estrangeira num país extremamente conservador, então, na minha cabeça, tudo podia acontecer, e de fato podia mesmo. Quando eu tomei a decisão de me abrir para o que o universo tinha para me oferecer de bom grado, tudo fluiu maravilhosamente bem a meu favor. Eu fiz uma entrevista de emprego para uma outra empresa e era uma proposta desafiadora também. Não me agradou 100%, mas já era melhor do que o lugar onde eu estava. Eu ainda iria trabalhar muito, eu ainda iria trabalhar 6 por 1, eu ainda iria ficar uma carga horária muito grande numa academia. Mas eu falei, tudo bem, acho que vai ser melhor do que o lugar onde eu tô. Só que eu ainda seguia manifestando e pensando: só o melhor chega até mim, só o que é alinhado comigo vem até mim. Se não me agradar, eu pego e vou embora. Eu já tinha na minha cabeça, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou ficar presa, com medo, sofrendo, acabando com a minha saúde física, acabando com a minha saúde mental por conta de, enfim, questões externas. Eu preciso viver minha vida pra mim, por mim. E com esse pensamento, chegou uma segunda proposta de trabalho. E essa proposta de trabalho mexeu profundamente nas minhas crenças limitantes. Sabe aquela frase, quando a esmola é muito, o santo desconfia? Era o trabalho dos meus sonhos, no ambiente dos meus sonhos, com o salário dos meus sonhos. Eu fiquei, não é possível. Eu fiquei até com medo de aceitar essa proposta, gente. Olha como a nossa crença limitante mexe com a nossa cabeça. Quando chega uma coisa que ia me agradar 100%, que eu ia ter tudo que eu sempre sonhei profissionalmente. O meu sonho é não trabalhar uma carga horária extensa, ter um horário flexível, ter um bom salário, ter um salário que supre todas as minhas necessidades, um salário que eu não preciso ficar me preocupando se vai ter dinheiro ou não no final do mês. Trabalhar num lugar onde eu sinto a luz do sol bater na pele, onde eu tenho tempo para me exercitar, tempo para estudar, onde eu tenho contato com a natureza. Tudo isso chegou até mim.
E aí mexeu com a minha crença limitante. Eu fiquei nessa de não é possível, não é possível, não é possível, de coisa tão boa. Só que eu falei, é possível sim. Se eu tenho energia pra imaginar os piores cenários possíveis, eu também tenho energia pra imaginar os melhores, porra. E eu aceitei a proposta. E esse trabalho mexeu com a minha cabeça de um jeito que eu não achava que era possível. Mexeu com crenças limitantes, mexeu com crenças até sobre contratos, né, de trabalho, porque eu acreditava, eu vim do Brasil, que é um país que ainda tem muito essa cultura escravocrata, muita exploração, muitas pessoas têm muito pouco e poucas pessoas têm acesso a muito. A gente sabe que a realidade do nosso país é assim. Então eu achava que todo chefe era um pau no cu, que todo chefe ia querer me explorar, ainda mais depois dessa última experiência que eu tinha tido. Por isso que eu gostava tanto de ser autônoma no Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma chefe, uma pessoa que é muito humana, o que eu achava que era impossível, eu achava que todo chefe era explorador, uma pessoa que se preocupa com todos, que escuta todos, que é extremamente flexível com as necessidades de todos. Todo mundo que trabalha aqui convive de uma maneira muito tranquila. Sabe aquela história de, a gente é uma família? Eu ficava assim, uma família? Uma família? Você é nossa chefe, você vai querer mandar em nós, explorar nós? E de fato é um ambiente familiar, é um ambiente que a gente se sente cuidada, é um ambiente que a gente tem vontade de cuidar do outro. No meu outro emprego, esquece, era um tentando passar por cima do outro, era um inferno. E essa proposta chegou até mim no momento que eu decidi soltar, no momento que eu decidi escolher aquilo que era alinhado comigo. Além do fato dessa proposta ter chegado para mim quando eu me abri para o melhor, quando eu me abri para o fluxo da vida, eu tive que desagradar e desapegar do que os outros iriam pensar de mim quando eu fui aceitar essa proposta. Porque o que que aconteceu? Eu fiz uma entrevista de emprego para aquela outra academia que eu falei, que era uma proposta mais ou menos. Aceitei, assinei um contrato, falei que ia. E esse lugar onde eu estou trabalhando me contatou depois que eu já tinha assinado o contrato. E eu tive que voltar atrás na minha palavra. Eu tive que mudar de ideia. Eu tive que mudar de rumo, mudar o caminho, voltar atrás no que eu falei e tive que me colocar em primeiro lugar e pensar em mim. E por um momento eu pensei, não vou fazer isso não, porque eu já assinei um contrato com a outra academia, então eu vou ficar lá mesmo. Só que minha consciência falou assim: quer? Tá doida? Vai perder essa oportunidade por causa dos outros, porque os outros vão pensar que você é isso ou aquilo, porque os outros vão pensar que você não tem palavra, porque os outros vão pensar que isso, que blá blá blá, que blá blá blá. Gente, na hora dos outros viverem a vida dos outros, eles vão pensar neles primeiro. Então, na hora de você viver a sua vida, você tem que pensar em tu. E quando fechar o caixão, não vai ninguém junto, você vai sozinha, tá? Então, eu fiz esse exercício de me colocar em primeiro lugar, pedi desculpa para outra empresa, falei, olha, sinto muito, mas eu recebi uma proposta melhor. Falei a verdade. Por motivos assim, assim, assado, não vou assinar, não vou poder estar com vocês. Hoje recebi uma proposta que cobre o salário, que isso, que isso, que aquilo. Nem me responderam. Devem falar mal de mim até hoje. Mas eu, ó, fazer o quê? Tô feliz, fia. Não, tem nada a ver com isso. Quando a gente se prioriza, muitas vezes a gente incomoda, né? Mas esse é o preço de viver a nossa autenticidade. Carl Jung falava que a realização de uma vida é tornar-se quem se é, tornar-se quem nascemos para ser. Quando a gente consegue ser autêntico, quando a gente consegue viver a nossa verdade, quando a gente consegue se conhecer, a gente de fato é feliz. E isso faz parte de todos esses exercícios que eu venho citando aqui nesse vídeo. Não ter medo de desagradar, não ter medo de fracassar, não ter medo de não cumprir o script, não ter medo de se abrir, de correr risco. E eu trouxe até um livro. Quando eu vim do Brasil, eu trouxe esse livro de Paulo Coelho, O Alquimista. Eu não sabia qual era a história que tinha aqui não, tá? Porque eu ganhei ele de uma pessoa, então eu trouxe porque, sei lá, eu escolhi alguns para trazer e esse veio no meio. E eu li esse livro quando eu tava aqui. E impressionantemente é a história de um personagem que faz uma travessia no deserto. E eu tô aqui no deserto, né, gente? Tô nas Arábias. Ele passa por diversas provações. Ele passa por violências, fome, sede, medo, angústias. E eu passei por tudo isso aqui. Só acho que fome e sede não, né, gente? Não vamos exagerar. Mas passei por muita coisa difícil, muita coisa difícil. E ler esse livro me deu uma esperança tão grande, porque a história é que a jornada dele é toda feita em busca
da lenda pessoal dele, que é realizar o sonho da vida, que é se tornar quem se é, como Carl Jung falava, que é se tornar autêntico, que é viver a sua própria vida pensando em si mesmo, fazendo tudo que é alinhado com você. Então isso daqui foi só mais uma certeza de que eu estava no caminho certo, quando estava tomando minhas decisões, quando eu estava abandonando para trás tudo aquilo que não me fazia feliz, tudo aquilo que não me deixava bem. Quando você abre mão do controle, coisas maravilhosas chegam até você. É muito difícil pensar isso, é muito difícil aceitar isso, mas isso é um fato. E também é fato que a maior raiz dos maiores sofrimentos é o apego. Tudo na vida tem fim, tudo tem começo, meio e fim, até a própria vida. Então, se a gente se mantém apegado, sem flexibilidade, é certo que a gente vai sofrer. A única certeza da vida é a impermanência das coisas. Se as coisas estão boas, o que a gente pode fazer é aproveitar ao máximo o momento presente, porque uma hora isso vai passar. Uma hora o momento bom vai passar e as coisas vão ficar ruins. E se as coisas estiverem ruins, o que a gente pode fazer é desapegar, soltar o controle e tentar aprender o máximo, até com as coisas mais difíceis, porque os momentos difíceis acabam e passam também. Esse livro me deu muita força para eu continuar atravessando esse deserto da minha psique, esse deserto na minha carreira, na minha jornada, porque não há outra maneira de chegar ao oásis a não ser caminhar. Mesmo que você esteja com sede, mesmo que você esteja com fome, com calor, com queimaduras, se você para no meio do caminho ou se você tenta dar uma volta, você só piora a sua situação. Então, se você está passando por esse momento difícil do deserto da psique, se você está passando por muitos desafios, se você se sente desamparado, se você se sente sozinho, não deixe de crer, não deixe de ter fé. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Como eu falei no início do vídeo para vocês, pode ser Deus, os orixás, os guias, o universo, o destino, Jesus, qualquer que seja a força, a energia que você acredite. A gente tem que acreditar, nem que seja destino, que existe uma força maior regindo nossos caminhos e nos guiando para onde quer que a gente tenha que ir, mesmo que esses lugares sejam desafiadores, porque a gente tem que crer que a gente tem as ferramentas necessárias, tem as ferramentas suficientes para lidar com os desafios que vêm e aprender com eles. A vida é sobre isso. Então, deusas, tudo passa. A única certeza da vida é a impermanência. Veja a sua vida acontecendo e se desenrolando para você e por você. Solta que vem. Espero que esse vídeo tenha sido um certo tipo de acalento para vocês, que vocês entendam que a única certeza da vida é a impermanência. Vai passar. Viva a sua vida pensando na sua autenticidade, pensando no que você quer, no que você deseja, no que você sente que é alinhado com você. A sua vida acontece por você. Espero que esse relato, esse vídeo tenha sido um abraço quentinho para quem está passando por um momento desafiador. Espero que se você está atravessando o teu deserto, você encontre o seu oásis e se banhe, se hidrate com a água mais refrescante, com as melhores tâmaras, aproveite as melhores sombras das tamareiras e que sejam felizes e autênticas. Beijo, até o próximo.